Não perca nessa sexta-feira o 9º episódio do podcast É Sobre Estética. A apresentadora Clênia Trentini traz um tema super atual para você: mitos e verdades sobre extensão de cílios e micropigmentação, com a CEO da Keren Estética, Emanuele Castro. Assista e compartilhe os nossos vídeos. Um oferecimento Keren, extensão de cílios e sobrancelhas fio a fio. Conheça a Delis, cuidando de você, da sua família e de quem você ama. Cestas Annie Cake, amor e carinho em forma de delícias. Mantenha a forma física com a melhor, R4 Academia. Produz o seu podcast com a agência Vital Voz do Povo, o rei do podcast. Agende a sua visita na Clínica Clênia Trentini, especializada em estética facial e corporal, porque aqui o papo é de verdade. Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no nosso É Sobre Estética, maravilhoso. Hoje tem uma convidada com um assunto super interessante que muitas pessoas hoje, a maioria, né, digamos assim, é uma das coisas assim que dá um up no nosso olhar, né? Que deixa com um olhar mais vivo, nos deixa com um olhar mais, digamos, você acorda já maquiada, praticamente. Vamos falar sobre cílios, extensão de cílios, lash lift e outras coisinhas mais. Então, gente, o que acontece? Eu vou apresentar minha convidada de hoje, mas antes eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês compartilhem. O nosso canal É Sobre Estética. Sabe por quê? Porque cada dia eu tô mais feliz em fazer esse canal. Porque, pessoal, é tanta informação bacana que a gente está passando para vocês. E eu, do fundo do meu coração, eu gostaria que vocês compartilhassem com as suas amigas, com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque o É Sobre Estética, como eu falei no começo do canal, ele é sobre estética e saúde. Estética é saúde, né? A autoestima faz parte do nosso bem-estar. Então, se algum dos nossos episódios vocês perceberem que tem algum assunto que vai ser de utilidade para alguma pessoa da sua família, alguma amiga, aqui a gente falou sobre várias coisas, né? Sobre tricologia, incontinência urinária e outros assuntos assim. Então, compartilhe o canal, inscreva-se, tá? No nosso canal, dá um joinha se vocês estão gostando. Isso é muito importante para mim e, assim, isso motiva o meu entusiasmo para fazer isso, que já é feito com tanto amor, tanta sinceridade e tanto carinho. E como eu disse, aqui é o Papo é de Verdade e hoje a minha convidada especial é Emanuele. Emanuele, obrigada, tá? Por ter aceitado o convite de hoje, tá bom? Por nada. Fico muito agradecida. E eu gostaria que você falasse aqui pro pessoal que está assistindo a gente, né? A Emanuele é extensionista, né? Que De se fala? cílios, Extensionista de cílios. isso. E vamos tirar várias dúvidas, porque, como eu disse, é uma coisa em que hoje muitas mulheres estão usando. Praticamente a gente acorda já bonita, linda, Sim. né? Se você tem um trabalho que você tá corrido, né? Você põe uma extensão de cílios, você nem tem tanta preocupação em fazer aquele make, né? Sim, make. a praticidade do dia a dia, né? Exato. Os cílios. Mas antes de você falar sobre extensão de cílios, eu sempre gosto de que a pessoa fale como ela começou, da sua trajetória, Sim. que é importante que as pessoas não só tirem suas dúvidas, mas saibam que através dessa profissional tem uma história, né? E a história da profissional é importante, Sim. muito importante. É através da história da profissional que você se identifica também, sabe? Que você consegue identificar quem você está escolhendo para mexer no seu corpo, na sua face e saber que não é simplesmente uma profissão que você escolhe e vai, né? Existem os diferenciais, né, de profissionais. Como você começou, Emanuele,
trajetória. Sim, oi pessoal, boa noite. Sou Emanuele Castro, né, da Keren Cílios, Estética e Sobrancelhas. Eu iniciei a minha carreira, eu sempre gostei da área da beleza. E eu iniciei aos 18 anos, foi quando eu fui fazer o meu primeiro curso de cabeleireira. Então eu fiz durante um ano, fiz o curso de cabeleireira. Depois eu fui fazer curso de depilação, né? Fiz Senac, fiz de manicure, né? Só que tem algumas áreas que a gente se identifica mais, né? E Verdade. eu fiz extensão de cílios, fiz micropigmentação, né? E por aí vai. Eu fiz dos 18 anos até 25 anos mais ou menos, eu fiquei trabalhando como cabeleireira, né, e design de sobrancelha. Aí depois eu me afastei um pouquinho dessa área, fui para uma área comercial e financeira de uma empresa de Belo Horizonte. E não adianta, né? Quando a gente gosta dessa área da beleza, a gente retorna, né? E aí eu retornei, fiquei mais ou menos 7 anos na área comercial e retornei para a área da beleza. Aí já retornei focada em cílios e micropigmentação, É né? onde Que é o você que se identificou mais, é né? aonde que eu me Na área da identifiquei beleza. mais. Isso aí. E, Emanuele, você falou que começou como... O primeiro curso que você fez Foi de cabeleireira. cabeleireiro. Então, Isso. além de ser extensionista de cílios, você entende de tudo isso. Sim, Gente, sim. é uma profissional completa. É a área da Nossa. beleza completa, é isso aí. Muito obrigada pelas suas informações, que é de Sim. extrema importância. Ah, sim. Agora eu queria saber, Sim. Manu, uma coisa muito importante, as dúvidas das pessoas em geral. Muitas pessoas colocam cílios e outras não colocam por dúvidas, né? Sim. Muitas pessoas tem colocam bastante. cílios e mesmo colocando tem um receio, né? Uhum. Elas são, assim, se envolvem porque é maravilhoso, mas tem um pouquinho de receio de que, será que os cílios vão nascer de novo? Será que não vão? Quais os cuidados? E Sim. hoje eu trouxe a Emanuele justamente para tirar essas dúvidas. Cílios, existe diferença de material que é colocado nos cílios? Sim, sim, sim. O que eu trabalho é os cílios de seda, porque ele é o mais parecido com o nosso próprio cílios, né? Então ele fica bem natural, ele é leve, ele é fininho, então é o material que eu gosto de trabalhar, de seda. Esse tipo de cílios, ele não é pesado, Não né? é pesado, não. Ele é muito parecido com os nossos cílios. Porque eu já, né, presenciei, inclusive, né, orientei, porque eu já vi uma cliente com cílios e não era esses cílios que você está falando. Entendeu? Sim, sim. Eram cílios que pareciam... Ele é sintético. Exatamente. Tem esse não... Ainda tem pessoas que fazem isso? Tem sim. Ele é sintético, ele é extremamente pesado, não fica, né, aquela coisa harmônica, aquela coisa legal, bacana, né? Não gosto. Eu particularmente não trabalho com sintético. É um cílio mais pesado, É um né? cílios mais pesado. Até no decorrer, assim, quando muitas pessoas, né, em tudo, fazem pesquisa, né? Sim. O Instagram tá aí para isso, sim, né? O pessoal vê as profissionais, diferença de valores. Com certeza. E às vezes tem profissionais assim que põem valores muito abaixo, mas muito abaixo. Sim, não é um black, nem é um valor, porque às vezes, pessoal, não significa que o valor está um pouco inferior do que o valor do mercado, que não tem qualidade. A profissional, nós profissionais, às vezes colocamos valores um pouco abaixo do valor do mercado, por uma promoção, porque aqui o papo é de verdade, então é legal que vocês saibam, para vocês conhecerem o nosso trabalho, entendeu? Vamos supor, você põe um valor de um cílios, ele põe menos que a metade, mas não é porque não tem qualidade você ficar na dúvida, é porque nós também
queremos que vocês conheçam o nosso trabalho. E é um mini black, né? Vamos dizer assim, né? Para vocês nos conhecerem. Então, só que existe, o que eu quero dizer é assim, que existe pessoas que estão muito abaixo do valor. E esse fato que a Emanuele falou dos cílios, da diferença de material, eu acho que influi. Os valores no resultado, do material são diferentes. Sim, sim. Influencia, né? Uhum. E Emanuele, quais os tipos, assim, que tem de cílios hoje em dia, assim? Evoluiu bastante, aumentou os tipos de cílios? Sim, essa área está sempre tendo novidade, né, Clênia? Então, assim, hoje nós temos o volume brasileiro, que é o mais pedido, né? O que as mulheradas gostam é o volume brasileiro. A gente tem o volume russo, tem o volume egípcio. Qual que é a diferença, por exemplo, do volume brasileiro para o volume egípcio, né? O volume brasileiro, o fio dele é um Y, né? Então, esse é o volume brasileiro. O volume egípcio, o fio dele é um W, né? Então, ele dá um pouquinho mais de volume do que o volume brasileiro. E aí, o volume russo é aquele que é um pouquinho mais cheio, né? Tem um mega volume e por aí vai. Mas os principais são esses que eu falei. E na hora de colocar, da colocação dos cílios, a cliente, ela nunca colocou, né? É a primeira vez que ela tá colocando cílios. E como funciona a orientação, assim, para essa pessoa que, né, até tá vendo gente, tá querendo colocar os cílios, como que funciona? Ela tá perdida, ela nunca colocou, ela não sabe que tipo de cílios ela vai, como é feito. Acontece muito isso. A primeira coisa, eu pergunto para a cliente, né, como que ela gosta dos cílios. Se gosta de um cílios mais natural, se gosta de um cílio com mais volume, se gosta pequeno, se gosta maior. Tudo isso, né, faz a diferença. Então, uma pessoa que ela é mais discreta, assim, que é uma coisa, eu quero uma coisa bem natural. Eu já opto pelos cílios fio a fio, né? Então, eu mostro a foto para ela, né? Porque isso, assim, eu acho que é muito importante, que alguma vez a pessoa chega lá, eu quero fazer o volume brasileiro. Sim. E aí ela tem na ideia que vai ficar tipo um fio a fio, né? Que vai ficar aquela coisa bem sutil. E não é bem assim. Então, eu gosto muito de mostrar a foto. Ver se é isso que você gosta, né? Isso é importante, sabe? Então, geralmente, assim, é o volume brasileiro porque ele é um intermediário. Ele nem é aquele fio a fio que é bem sutil, bem pouquinho, né? Bem discreto. E também não é um volume russo, que é uma coisa mais pesada. Esse é o volume brasileiro, E no caso, assim, já aconteceu da cliente olhar, né? Porque geralmente mostra, né? Os modelos, né? Sim. Pessoas que já colocaram, né? Sim, sim. E a cliente escolher, mas existe também a diferença dos olhos, né? Pessoas que sim, o formato, tá, sim. Geralmente é o gatinho ou boneca. O boneca, ele vai acompanhar o formato dos cílios, né, da pessoa. Então, os cílios, ele começa menorzinho, ele vai aumentando e depois fica menorzinho de novo. Então, esse é o boneca, ele fica arredondado, né? E o formato de gatinho, ele começa menorzinho e ele fica mais comprido na ponta dos olhos, né? Porque dá aquela puxadinha, então fica o formato de gatinho. Eu tô com cílios. Tá linda. Então, uma dúvida muito, né, que o pessoal tem, até pediram para eu perguntar, né, quando a gente fizesse o nosso pod aqui, que algumas pessoas têm receio da cola que vai nos cílios. Sim. Como é essa cola? Como ela funciona? Existe colas que prejudicam? Existe colas como é essa parte da cola? Sim, isso é muito importante, isso é muito interessante, tá, Clênia? Por quê? A colas tem diversas marcas, né? Diversas colas. Então, assim, o que eu trabalho a que tem Anvisa, que é a que me dá segurança. Isso é muito importante, né? É uma cola muito boa, que tem uma aderência boa, né? Traz segurança tanto para mim quanto para cliente por ter Anvisa, né? E aí tem outras colas que talvez a aderência não é tão boa, que não tem Anvisa. Tem diversas marcas, né? Principalmente essas importadas, tal, sabe? Então isso é importante.
A cola. Então, isso tem um pouquinho a ver com aquele assunto no começo que eu estava falando em relação a valores, Sim, né? isso aí. É por isso que eu digo, né, que muitas pessoas, vocês precisam conhecer a profissional, entendeu? Ver a profissional que vocês escolheram. Então, por isso que a gente está aqui, que tem aqui toda uma história, é uma profissional que eu conheço, é uma pessoa sabe, um profissionalismo maravilhoso, e eu faço parceria na Keren, tá? Porque ela trabalha na Keren, depois ela vai dar o endereço. E assim, eu jamais trabalharia com uma pessoa que eu não tivesse confiança, entendeu, gente? Que eu não visse que é uma profissional que passa segurança, que trabalha com respeito ao cliente, entendeu? Então, quando eu falo de valores, porque muitas pessoas, sabe por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes julgam. Uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim: nem tudo que é muito caro é tão bom e nem tudo que é tão barato é tão ruim. Porém, precisa analisar o profissional. Você precisa investigar esse profissional, olhar o Instagram dele, ver a trajetória dessa pessoa, sabe, conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Então, isso é muito importante. Como ela acabou de falar, tem colas que são completamente, não tem nem Anvisa e podem prejudicar os cílios, né? Sim, com certeza, né? É um risco, né, que a cliente... E se não tem, os valores são mais inferiores. E tem pessoas, como eu sempre falo, que não estão preocupadas com a sua saúde, né, com o seu bem-estar. Né? E pessoas que podem estar efetuando um período naquela profissão ali e depois, sabe, de repente você não conhece a índole da pessoa e você pode ser prejudicada. Então vocês precisam analisar, perguntar que tipo de cílios, como ela explicou, que tipo de cola que você está usando. Perguntem se a profissional é uma profissional de uma índole que realmente pensa no cliente, não tem problema nenhum. Você pode perguntar, saber qual é a marca, não tem problema nenhum, né? Não tem. E até é interessante, né, a cliente perguntar, né, que tipo de cola. Sim. E eu já tive cliente, eu quero saber qual é a cola que você usa, né? E aí caso. eu mostro, ó, tem o certificado da Anvisa aqui, Isso né? é importante. Eu não utilizo outra cola. Né? E me traz um resultado muito bom, né? Claro, a cola, né? Nossa, os cílios dura, né? Isso que elas querem colocar os cílios e durar, né? Então... porque não dá, né, gente? Pra colocar os cílios... Se durar semana, 3, 4 dias, aí tem que voltar pra... Não. E existe... É muito importante isso. Quanto tempo é feita essa manutenção dos cílios? Sim, a manutenção normalmente é de 15 a 20 dias, né? Então... Tem cliente que vem depois de 20 dias? Tem. Ontem, por exemplo, foi uma cliente, eu tinha 30 dias. Nossa, tá 30 vendo? dias. Porque eu tirei foto, boa, gente, eu até tirei foto do antes, mas ainda não consegui postar, porque eu tenho que montar a foto, né? Sim. Mas 30 dias ela veio fazer a manutenção. E tava lá, 50%. A manutenção, como que ela é feita? A manutenção, quando a cliente retorna, depois de 20 dias, por exemplo, ela tem que ter 50% das extensões. Aí é considerado como uma manutenção, tá? Se não tiver 20%, 30%, aí não é uma manutenção. Aí a gente tem que remover, né, e colocar novamente. Pessoal, isso é um assunto muito interessante. Como a gente fala de estética quando a cliente não faz a disciplina que tem que fazer. Justamente. A manutenção, presta bem atenção, pessoal. Não adianta vocês fazerem os cílios, a extensão de cílios. Voltar daqui a 20 dias não significa que você é manutenção. Depende do seu cuidado. Isso de aí. como o que você está fazendo, o cuidado que você está tendo. Isso é importante. Então, é verificado esse 50% que ela está falando, ela vai analisar se é uma manutenção ou não. Então, não necessariamente significa que a pessoa vai vir 20 dias e que é manutenção, né, Emanuele? Isso aí. Pode ser que tenha que remover
E colocar novamente. Colocar novamente. Porque assim, algumas vezes a cliente fala, eu vou segurar mais um pouquinho e vou deixar até 27 dias, 28 dias. Mas aí quando chega lá, tem bem pouquinha extensão, né? E não tem como a gente fazer manutenção. Né? A manutenção, ela tem que ter 50% das extensões. Aí é considerado como uma manutenção. Aí caso contrário, aí eu tenho que remover tudo e tirar. E uma coisa também que é muito importante na manutenção, que algumas vezes acontece com as minhas clientes, é assim, tem cílios, isso depende de pessoa para pessoa, tá? Que quando a cliente retorna, 20 dias, 25 dias, a extensão de cílios, ela tá um pouquinho mais alongado. Por quê? Porque os cílios crescem. Aí quando eu falo assim, olha, teus cílios cresceu, a extensão já tá longe da tua raiz. Então, pra gente fazer um trabalho bacana, o ideal é remover e fazer novamente. Né? Porque aí você vai trazer um resultado legal pra cliente. Né? Ela, mas meus cílios cresce? Eu, sim. Cresce. Então, os cílios crescem. Cresce. E os cílios, ele tem as fases, né? É como o cabelo. O cabelo, ele cresce, nasce e morre. E os cílios é a mesma coisa. Então, tem a fase anágena, catágena e telógena. Ele vai nascer, vai crescer e vai morrer. Algumas vezes, a pessoa fala assim, meus cílios caiu, a extensão lá. Mas pode estar na fase telógena, que é a fase realmente que ele tem que cair. Você entendeu? Só. Então, assim, isso daí também é válido, né? A questão de, na hora de fazer a manutenção, o cílio já tá muito grande, a gente tem que remover. São raros casos, porque tá? Depende, porque nem a pessoa, meu cabelo cresce tão rápido, né? Então, provavelmente, os cílios dela também vai crescer rápido. Entendeu? Interessante, Manoel. E são raros os casos. Tenho 2 clientes que é assim, tanto que ela não faz manutenção. Ela vem uma vez por mês, então ela faz toda a remoção, né? E a gente coloca novamente, porque realmente não fica um trabalho bonito. Se faz manutenção, nenhum cílios que já tá crescido, não fica legal. Nossa, isso aí foi muito interessante, muito interessante, porque abre a mente do pessoal. Quantas pessoas não, né? Mas tá maior, será que não colocou na ponta, não, né? Porque não, pode, o pessoal pode imaginar tudo. Sim, então tá aqui a explicação. Elas ficam, na verdade, elas ficam até surpresas, né? Porque quando eu falo, e aí eu gosto de pegar o espelhinho, eu falo, segura aqui o espelhinho. Aí eu levanto a pálpebra e mostro pra ela os cílios, a distância que já tá da raiz, né? Nossa, bacana. E uma pessoa, Manoel, uma pessoa coloca os cílios, tem a manutenção. Sim. Essa pessoa, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, e assim, ela faz direto os cílios. Existe algum problema dela estar sempre fazendo? É bom ela retirar esses cílios e dar um espaço? Tem algum tipo de, olha, esse mês a gente vai colocar menos, que é para outros cílios? Tem alguma Sim. uma relação nesse sentido de, tipo, prejudicar ou não prejudicar a constância de colocar os cílios? Como é isso? Sim. Na verdade, é assim, Clênia. As clientes, quando põem os cílios, tem algumas clientes que, quando eu falo assim, vamos diminuir um pouquinho, né, a quantidade, sabe? Só para fortalecer um pouquinho mais. Eu não falo nem respirar, porque cílios não tem pulmão, né? Então, geralmente você acha que tem que tirar para respirar? Não tem que respirar. Cílios não tem pulmão, então. Então eu falo assim, aí eu falo assim, a cliente geralmente que eu não gosta de um volume russo, por exemplo, eu falo, vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar um volume brasileiro, né? Só para fortalecer um pouquinho mais os fios. Mas eu tenho um cliente que 3 anos nunca deu um intervalo. Nunca. Ficou sem cílios? Não. Tá tudo lá, intacto. Até porque, se a cliente não tem cílios, eu não consigo fazer. Sim. Né? Porque eu não tenho aonde acoplar esse fio. Eu não posso acoplar esse fio na pele. Tem que ser no fio, tem que ser nos cílios. Você entendeu? Então, assim, eu tenho clientes de 3 anos que faz cílios
todos os Do meses. mesmo- do E se mesmo eu falo maneira. assim, vamos diminuir um... Não, pede qualquer coisa pra mim, mano, menos diminuir a quantidade de cílios. Então, assim, ela gosta daqueles cílios, né, com volume, mas nem por isso ela ficou sem cílios. Sim. Tá? Isso é mito. Falar que, colocou cílios, meus cílios vai cair. Mito, não existe, não cai. A não ser que você coce muitos olhos, que você puxe as extensões, né? Aí, com certeza, aí você vai estar forçando, né, a queda dos cílios. Isso é um assunto interessante, porque esse fato, né, de coçar os olhos e a pessoa vai para manutenção, eu vou para manutenção amanhã mesmo, então nem vou fazer manutenção, vou colocar outra vez, então aí fica lá puxando, fica puxando, Isso. e aí existe uma coisa, até que a Delonero, beijo para você, Delonero, nessa atração de Sim, ficar isso. fazendo esse movimento de cola Aí com você- pelo, né, com cílios. Gente, isso é prejudicial, É não é isso? prejudicial, com certeza. Pode falar um pouquinho Você sobre isso? vai cair seus cílios, com certeza. Porque você tá fazendo atrito. Exato, atrito. Então, tudo que você tá... Até para dormir, quando você vai dormir, você tá com a extensão, geralmente eu oriento as clientes. Tenta não dormir com o rosto, assim, muito no travesseiro, né? Por quê? Porque faz atrito. Então, Exatamente. tudo que faz atrito vai resultar numa queda mais rápida das extensões. Uma Não queda, tem né? como, né? E dos pelos, né? Dos pelos, pelos, com né? certeza. Dos cílios, Sim, né? sim. Porque- Que aí a extensão vai estar grudada, automaticamente os cílios vêm junto. Então, às vezes, em certas situações, a própria cliente, a própria pessoa acaba danificando os seus próprios cílios, Sim. porque esses cuidados são essenciais, né? Então, e eu falo assim que todo cuidado em tudo, né, Emanuele? Não é só em cílios. Sim. Eu vou dar um exemplo, cabelo. Cabelo é a mesma coisa, tanto que existe o modo correto para pentear, escova certa e tal, Sim. porque danifica e causa queda. Queda. Então, se causa queda dos cabelos, quando você manuseia errado, de maneira ou com não uma escova correta, lava o cabelo da forma inadequada, Isso produtos em excesso, sem ter como você fazer uma progressiva como eu faço e não ter Isso. hidratação. O cabelo vai danificar. Sim. Então, tudo é um cuidado, né, Manoel? Sim, com Um certeza. cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então, A minha oftalmologista até fala assim, ela brinca, né, comigo, que eu fui no oftalmo fazer os exames, tá, e eu tava com a extensão. E ela falou pra mim assim, eu amo quando vocês estão com extensão de cílios, porque vocês não coçam os olhos, né? Então, assim, eu adoro verdade, quando eu vejo vocês tudo com extensão de cílios aí, porque vocês não coçam, você tem todo cuidado, né, pra extensão de cílios não cair e tal. E é interessante, e é bem isso mesmo. eu adorei né? isso Não aí, pode. porque realmente coçar os olhos, além das bactérias que você pode levar Sim, com as mãos para os sim. olhos e dar muitas infecções. E um detalhe importante, muito Isso importante. aí, você lembrou. Muito Muito bem. importante. Muito bem lembrado. Mão suja. Mão sem lavar as mãos e você tocar nos seus olhos e dar uma infecção. E aí vem aquela... Ai, será que foi os cílios que inflamou, infeccionou? Ou será que você colocou as mãozinhas infectadas nos olhos? Sim. Acontece, Manu? Sim. Pode acontecer. Com certeza. Mas falando até que você falou de infecção, é até interessante pautar aqui Sim. a questão da higienização dos cílios. É Que importante. Tem que ter a higienização diária, né? Algumas vezes a cliente fala assim, não vou lavar para minhas extensões não caírem. Gente, não é assim, né? Tem uma bactéria chamada blefarite. E isso daí, como que começa? Quando a cliente não lava as extensões, começa a dar como se fossem umas caspinhas na raiz dos cílios, na pele mesmo. Então, quando ela vem para eu fazer a manutenção ou remoção, eu sei se está iniciando ali, né,
essas caspinhas, e aí eu oriento, falo, ó, você tem que lavar melhor seus cílios, porque tá começando a criar uma casquinha, né, e essa blefarite é uma infecção mesmo na área da pálpebra, e tem que tomar muito cuidado. Então, é importante fazer higienização, tá? Não é que você, tem que esfregar, não precisa esfregar, mas geralmente eu oriento usar um shampoozinho Johnson, Sim. né, que geralmente os oftalmos até indicam mesmo. Então você só aperta assim por cima o shampoozinho Johnson, lava o rosto, enxágua, acabou. Na hora de enxugar, eu peço para não passar a toalha, porque a toalha é grossa, Sim, né? Então pode prender ali nos fiozinhos da toalha e tal. Um papel higiênico, um pedacinho de papel higiênico, você só aperta nos cílios só para tirar aquele excesso de umidade. Pra tirar Perfeito. a umidade. Tá? Olha, então justamente tanto a infecção, ter cuidado com as mãos, de tocar o rosto, por isso que a oftalmologista recomendou e gostou, como a higienização dos cílios, né? Sim. E eu já vi casos de pessoas já vi até no Instagram, né? Pessoas irem fazer remoção de cílios, chegar com cílios dessa maneira que você falou. A pálpebra começa a ficar inchadinha, né? Avermelhada, né? E a raiz, ela fica cheia de isso daí já é uma blefarite. Então, né? Já é uma infecção. Mas já chegou com infecção, aí você já tem que ir para um oftalmologista, né? Para tratar de repente até com um antibiótico. Então, é aquela situação, né? Mas, por exemplo, a pessoa colocou uns cílios hoje. Sim. Daqui a 20 dias ela vai fazer uma manutenção. Desses passos, da falta de higienização dela, pode acontecer? Ou não, é a longo prazo, né? Não é uma coisa que, fiquei ali 3 dias sem lavar os cílios e vai acontecer. Não vai. Tá. Não vai. Mas é importante fazer a higienização dos cílios. E uma coisa até interessante, assim, o que eu até indico para as clientes, sabe esses pincel de fazer esfumado para maquiagem? Sim. Então, pega o pincelzinho, passa o shampoozinho ali no pincel e vem com o pincel assim, ó, porque você vai conseguir higienizar perfeitamente, que é o que eu faço, né, no espaço. Então, é um pincelzinho de maquiagem, aquele que esfuma a sombra, você passa o shampoo e vem nos cílios. Meu, perfeito. E esse fato, gente, é muito importante, tá? Por isso que a Emanuele tá aqui. A gente tá aqui para dar informação para vocês, porque tudo que a estética faz está envolvendo a saúde de vocês. Não importa seu cabelo, seu corpo, seus cílios, envolve saúde. Então, é importante também a profissional, como ela está falando, ela consegue perceber isso na hora da manutenção. Ela está com a boa profissional, a profissional de excelência que cuida, ela vai observar isso e ela vai falar. Se está começando uma infecção, você não está higienizando direito, E aí, a partir daquele momento que você foi informada, a responsabilidade também é sua. Por isso que tem até uma fichinha, as indicações e tudo que você deve fazer. Isso, então, são os cuidados pós, né? Cuidados pós. Então, tudo tem cuidado pós. Tudo. É verdade. Então, não é verdade, importante. Então, preste muito atenção. Não adianta você... E outra coisa, tem pessoas que fazem os cílios depois, foi para uma festa, não quer fazer manutenção, tá com aqueles cílios ali, tira ela mesma, acaba tirando cílios, ou então ela vai passando um rímelzinho, né, para disfarçar junto com os pelinhos que estão ali, e vai passando o tempo... E pode causar uma infecção, né? Como ela disse, não é 3 dias, mas pessoas que não voltam. Tem pessoas que não voltam para fazer manutenção, não tem? Vamos supor, a pessoa vem com 20 dias para fazer manutenção e esses 20 dias ela só jogou água, né? Não pode correr o risco, né? Pode correr o risco. Exatamente. Então, vamos se atentar à responsabilidade do profissional e, como eu falo, a nossa, né? Nós, como cliente, né? Também a nossa responsabilidade, né? Isso tudo faz parte, né? Vamos escolher a boa profissional e sermos boas clientes, né? Disciplinadas, né?
Agora, eu queria também falar sobre as pessoas que não gostam de fazer cílios, tem uma alternativa. Tem, com Tem uma certeza. E eu acho alternativa. lindo, né, por sinal. É o Lash Lift. O Lash Lift, ele não vai extensão de cílios, né? O Lash Lift eu trabalho com o próprio cílios da cliente. Então, os cuidados em casa é muito mais fácil. Né? Exato, é. Então, o que é o Lash Lift? O Lash Lift, ele é a curvatura do próprio cílios. Quem pode fazer Lash Lift? Exatamente. Né? Que eu consigo. Não. O Lash Lift é para aquelas clientes que têm os cílios mais alongados. Algumas vezes a cliente tem os cílios alongados, mas os cílios é para baixo. Então, não dá para ver. Né? Então, quando você faz o Lash Lift, ele fica curvado. É lindo, é lindo. E aí, se você passa uma máscara de cílios, potencializa ainda mais e dá a impressão que você tá com um fio a fio. Né? Fica muito natural, fica muito bonito. Então, assim, quem pode fazer Lash Lift tem que ter uns cílios de médio, um pouquinho mais alongado. Quem tem os cílios muito pequenininho, eu já não indico. Porque não vai dar pra ver, né? Até porque a gente tem que ter, eu tenho que ter um pouquinho de cílios que é pra eu conseguir fazer a curvatura dele, né? Senão não fica um resultado legal. E o tempo dele depende... Então, a durabilidade dele é uns 30 dias. Até uns 30 dias, o cílio está ali, bonitinho, viradinho. Fica lindo, né? Nossa, fica muito natural. Eu particularmente gosto bastante. Tem pessoas que não querem colocar cola, não querem colocar... Gente, meu telefone tá ligado. Peraí que eu vou desligar, tá? Aqui o papo é de verdade, vou desligar porque agora não pode, né? Então, o que acontece, pessoal? O lash é muito legal para vocês que não querem ficar efetuando manutenção. Sim. Ou que também não gostam, né? Tem gente que não gosta de ficar muito tempo de cílios, né? Sim. De alguma coisa nos olhos. Nos olhos, se sente incomodada, né? E algumas vezes a pessoa, ela gosta do negócio mais natural mesmo, né? Mais natural. Então, e aí não quer ter aquele trabalho de fazer toda essa higienização, esse cuidado de não poder esfregar o olho, de não poder ter atrito, né? Então, ela acaba optando... Porque o Lash Lift não precisa fazer a manutenção. Não precisa fazer manutenção. Ele começa a voltar, né, pro formato dele normal. E aí, dali, a cliente já vai saber que voltou tudo. Depois de 30 dias, ela retorna e faz novamente o Lash Lift. Aí começa, ela volta quando os cílios estão crescendo. Sim, né? Naquela fase que você falou. E por isso que depende de cada pessoa, né? Isso aí. Perfeito. Então, fica a dica aqui, pessoal. Você não quer colocar os cílios, não quer cola, quer uma coisa mais natural, tem a solução, tá? Mas... tem que passar pela Emanuele para ela avaliar o tamanho dos seus cílios, se os seus cílios têm condições de fazer, né? E vamos mudar um pouquinho de cílios para micropigmentação. Vamos. Micro também é tudo de bom, né? Ai, é minha paixão também, né? Eu gosto muito de dela, cílios. Gente. Não, agora você deu um sorriso assim que... Eu amo cílios. Eu amo cílios, mas também me identifico muito com a micro, né? Porque é fantástico, assim, é uma coisa que... Os cílios também, né? Quando a gente trabalha com a autoestima da mulher, né? Tudo é gratificante, né? Algumas vezes a cliente chega ali xoxinha, meio pra baixo, aí você põe uns cílios, ela olha no espelho e já tem aquele sorrisão, né? Isso é gratificante, né? Pra nossa área, muito bom, é muito... E a micropigmentação é a mesma coisa, né? Hoje fiz uma micro fio a fio, fios realistas, né? Que é minha paixão também, acho muito... É uma micropigmentação bem natural, né? Para quem não gosta daquela micro que é pintada, que é mais marcada, né? Aí a opção é fios realistas. Então, o fio realista, ele imita os fios da sobrancelha. Sim. Né? Então, é extremamente natural. Nossa, e é um trabalho, assim, que exige, né? Sim. Porque, assim, pessoal, não é simplesmente só fazer um design.
a pessoa tem que se identificar. Sim. Sabe, viu esse sorriso lindo que ela deu? Então, isso, quando você... Pessoal, olha, eu vou falar sinceramente para vocês, só quando a gente dá esse sorriso, você já vê que é amor à profissão, é amor àquilo que a gente está fazendo. Então, assim, esse sorriso mostra tudo e o quanto a pessoa tem que se dedicar. Então, uma profissional que dá um sorriso desse, ela quer ver a cliente dela bonita, ela quer ver o trabalho dela bem feito, porque é satisfação. Quando a gente tem um retorno, não tem o que falar, né, Emanuele? Sim. E então a gente pode fazer os cílios fio a fio. Você trabalha com vários tipos de micro, como que é? A micropigmentação são 2 tipos, né? É. Que é a shadow, que é aquela que eu falo pintada para cliente poder entender, aquela que é mais sim. marcada, Uhum. né? Então ela dá um fundo, um sombreamento, Como se sabe? tivesse feito uma maquiagem, Isso, como se tivesse passado lápis, né, na certo. sobrancelha. E tem a fio, né, como eu falei, que são fios realistas, imitando a própria sobrancelha, o próprio fio da sobrancelha, né? A pessoa que já tem já fez uma micropigmentação, ela pode fazer o fio a fio ou ela precisa retirar? Então, na verdade, aí eu preciso avaliar. Avaliar. Porque depende do tempo que ela já tem essa micropigmentação, né? Como que tá ainda a cor, o tom, se já despigmentou muito, se não, né? Se desbotou, porque a micropigmentação, ela vai desbotando, né? Ela Sim. geralmente ela vai ficando acinzentada, tem algumas até chumbada, né? Geralmente essas micro mais antigas, de 8 anos, 10 anos, então elas chegam bem chumbadas, né? Ainda tá forte, então ali eu não consigo fazer um fio a fio. Né? Então ela tem que estar com um fundinho bem suave. Tem que aí eu consigo analisar. trabalhar. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Sim, qual tipo, quer dizer, nem todo mundo que quer fazer um fio a fio de repente pode, né? Pode, isso Pode ser mesmo. que tem que fazer o outro estilo de micro, De né? micro, que é a shadow. E já aconteceu também, Clênia, da cliente chegar, querer fazer a micro, só que na onde ela fez com uma outra profissional, fez o fio a fio. Só o que acontece com o fio a fio? A nossa região é uma região quente, né? A nossa pele é um pouco mais oleosa, né? Então, quando você faz uma sobrancelha fio a fio, a pessoa já tem a pele oleosa, esse fio expande. Então, é como se esse fio borrasse, ele fica todo borradinho. Nossa. E a impressão que dá é que ela fez uma shadow. Ela fica toda pintadinha, né? Então, essa sobrancelha já, dependendo do caso, eu até indico fazer a shadow direto, porque ela já tá toda borrada, né? Mas isso é normal. O fio a fio, né? Numa pele oleosa é normal. Ele pode expandir sim. Isso é de pele para pele, mas pode acontecer. A gente fazer o fio lá bonitinho, né? E aí depois de 6 meses, 7 meses, a cliente retorna. Aí você vê que o fio expandiu. Não tem jeito. Isso Eu vi que você também faz um tipo rena... Micro-rena. Micro-rena, A gente. Micro-rena também é muito bonito. É bem muito interessante. Para quem tem medo de fazer a micropigmentação, porque tem muita gente que tem medo, né? Tem. Não sei se o desenho vai ficar legal, se vai ficar bonito, né? As pessoas ficam com medo. Aí eu indico a micro-rena, porque ela é intermediária, ela não é nem uma micropigmentação e também não é uma rena que dura ali uma semana. A micro-rena, ela vai durar até 3 meses. Gente, olha também, isso. assim, é um procedimento assim, fantástico. Fica lindo. Fica muito natural. Também, ela dá um esfumadinho. E a pessoa não se preocupa, né? Ela quem tem que ficar... 3 meses, Até 3 meses, ela tá ali intacta. Nossa, a sobrancelha pessoal, feitinha, né? Não precisa passar lápis de manhã pra sair naquela correria, não. Então, pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente aqui e tem medo de fazer a micropigmentação e também não quer fazer rena porque é muito rápido, acha que de 10 dias tem que ficar fazendo micro-rena. É muito legal isso aí, porque ela vai fazer um design na sua sobrancelha, né? Isso, sim, sim. E você vai ter a oportunidade de
perceber se realmente você quer fazer uma definitiva, né? Com a certeza. micropigmentação. Isso aí. E sem correr o risco de falar, ai, agora não gostei mais, né? É uma oportunidade que vocês têm e muito interessante. É muito interessante. E a microrrena também, assim, eu trabalho em cima do fototipo da cliente. Então a cliente fala assim, mas vai ficar aquela cor escura, aquele castanho, né? A pessoa de repente é mais clarinha, mas vai ficar um castanho médio, castanho... Não, eu vou trabalhar em cima do fototipo. Se a pessoa é clarinha, eu vou trabalhar em cima, né, do fototipo 1. Sabe? Então vai ser uma microrrena mais clarinha, uma pessoa loira, quem tem cabelo branco, né? Olha. Então, assim, é de acordo com o fototipo da pessoa, né? Se a pessoa falar assim, Manu, eu quero uma coisa bem suave, nós vamos fazer em cima do que a cliente pede também. Não, porque assim, é de cada cliente, né, Clênia? Sim. Tem aquela cliente que gosta, Manu, eu quero aquela sobrancelha marcada. Cheguei chegando, né? Tipo assim. E tem, não, eu quero a coisa bem natural. E nós temos que respeitar, né, o que a cliente quer. Tem que respeitar. E assim, cliente, às vezes você fala, eu quero aquela sobrancelha marcada. E quando marca, você olha no espelho, você não gosta. Mas você pediu, né? Então, assim, olha uma coisa legal da microrrena. Você pediu marcada, ficou ali, não gostou? Saiu daqui a 3 meses, você faz uma mais clarinha. Isso. Achou que ficou legal? Quando você fizer a micropigmentação definitiva, você já sabe o tom que você quer. Então, assim, é uma dica muito legal para vocês, tá? Irem na Keren. Manu, vamos falar onde fica a Keren, onde você trabalha? Com certeza. Gente, me conta tudo da Keren. O pessoal olha para essa câmera maravilhosa e fala com o pessoal onde que é a Keren. Conta aí, Manoel. Gente, a Keren fica no Gonzaga, na Floriano Peixoto, número 51, na sala 21, fica ao lado da Lojas Pernambucanas. É no prédio do Instituto Embeleze. Então fica ali no 2º andar. Lá na Keren a gente tem a estética facial, a estética corporal, com essa profissional maravilhosa aqui que é a Clênia, né? Nossa, top. E aí tem a extensão de cílios, temos micropigmentação, né? E toda a parte de sobrancelha. Gente, já deu o endereço tudo certinho? Tudo certinho. Gonzaga, não tem como se perder. Coração do Gonzaga, gente. Eu sempre falo, né, para vocês que estão aqui assistindo a gente, pode confiar aqui na profissional, entendeu? Porque, e esse papo é muito interessante, quantas pessoas, né, a gente às vezes pensa, meu Deus, mas hoje em dia falar de cílios é tão... Todo mundo tá colocando cílios, todo mundo fala, mas assim... Dúvida, né? Mas sempre tem uma dúvida, né? Sim. Quantas pessoas já acham que é a mesma coisa em todos os locais, que não... Olha, vocês viram que existe diferença de cola, existe uma manutenção, existem várias coisas que, tipo, não é, às vezes, Emanuele, não é todas as profissionais que orientam a cliente, sabia? Não, assim, dessa maneira. Tem vários tipos de profissionais e isso é interessante. Porque abre os olhos, abre a mente das pessoas, sim, né? Sim, tanto para manutenção, como, né, esse fato da microrrena. Talvez muitas de vocês não sabiam que tinham a microrrena, né? Verdade. Porque procuraram uma profissional que de repente só faz a micro. Ou que, né? E passou essa informação, então é bacana isso aí, legal. Né? Principalmente quem tem medo mesmo de fazer micro, né? Quem tem medo de fazer micro, já vou mandar minha irmã. Eu já indico a microrrena, porque assim, a pessoa faz a microrrena, ela vai ter uma noção ali de como vai ficar micro. Exatamente. Né? E aí, depois de 3 meses, a microrrena já vai estar saindo, e aí você vem e faz a micro. É difícil de a pessoa fazer a microrrena e depois não fazer a micro. É muito difícil. Quem faz a microrrena, volta para fazer a micro. Porque vê que é muito natural. E mais um detalhezinho, pessoal. A Emanuele, além de fazer a extensão, né? Que ela faz a micro também. Ela tá graduando na estética, né? Facial. Sim, estética e cosmética. Estética e cosmética. Então, assim, olha que interessante, né? O conteúdo da profissional. Porque a gente sempre direciona para como você falou, a gente tem aquela... sempre direciona para aquilo que a gente tem mais uma afinidade, né? Sim. Né?
você vê, ela foi cabeleireira, fez curso de depilação, ela tá aqui no design de sobrancelha, mas o foco dela é os cílios e a micro, né? Então, mas é uma pessoa que tá graduando, tá estudando, tá aprofundando o seu conhecimento, né? E isso é muito interessante, porque uma profissional que está atualizada, que está em constante desenvolvimento sobre a sua área, porque a estética e cosmetologia, ela abrange muitas coisas. Então, até no simples fato dela fazer uma micro, ela já analisa a sua pele. Tem vários fatores como melasma e até comentamos outra vez, ela está procurando informações, tá? E isso é interessante, porque de repente, além dela estar fazendo aquela micro, ela vai observar o que você precisa além disso, né? Porque não é simplesmente fazer uma micro, ela é uma profissional que vai orientar você, olha, a sua pele está um pouco ressecada, a sua pele está começando melasma, então isso é interessante, né? Se vocês assistirem outros podcasts aqui que a gente fez, no caso da Mandira, que veio aqui, você vê que ela não teve orientações sobre alguns sintomas que ela estava sentindo. Se o profissional te orienta, você consegue tomar outros caminhos também. Então, nós estamos aqui para cuidar de vocês. Estamos aqui para cuidar. É por isso que nós estudamos, que estamos fazendo cada vez mais, cuidando de vocês com carinho, com amor. Então, não é simplesmente chegar lá e fazer uma massagem corporal. Quando a gente vai fazer uma massagem, a gente observa se não tem algum nódulo, alguma coisa para ajudar essa pessoa. E isso aí é importante. Entendeu? Então, a Emanuele, eu digo assim, a profissional, Emanuele, poderia simplesmente fazer a micro, tá tudo bem, é uma coisa que ela ama. Mas olha né, esses são os diferenciais que você deve observar, tá? Isso aí é o diferencial. Então, isso é bem importante, né? Com certeza. Emanuele, lá no seu espaço, maravilhoso, lá no Gonzaga, né? Que tem a estética e tal, o pessoal faz agendamento. Como é que funciona? Vai pelo telefone? Como é que é? Não, o nosso agendamento é online, né? Então tem um link que é www.querem.com.br/agendamento. Então a cliente ela escolhe o procedimento, escolhe a profissional e aí logo abaixo vai ter a data e o horário. Então a cliente ela vai escolher o dia que ela pode, o horário que ela pode, né? E aí depois vem com os dados dela. E ali ela já fez o agendamento dela. Nossa, olha, Emanuele, eu não vi a hora de você vir aqui dar essas informações pro pessoal, porque é muito importante, sabe? Estética é saúde, estética é tudo. É tudo. É tudo. É verdade. E eu queria te agradecer de coração por você ter vindo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. E, assim, só agradecer as informações que você, né, passou aqui. Espero que você volte, né, com outras novidades, com certeza. né? Me sinto honrada, né, de ter sido convidada. Ai, muito obrigada. Né? Eu tô super feliz. Gente, vocês já sabem onde encontrar a Emanuele, tá? E eu vou pedir hoje para vocês, compartilha o nosso canal. Quem não se inscreveu já sabe, inscreve e toca aquele sininho que é bem bacana, porque toda vez que tiver um podcast, uma novidade aqui, vocês vão receber a notificação. E uma outra coisa muito importante, o joinha. É difícil eu pedir, né, esse joinha, mas assim, se tiver joinha, é bem bacana pra gente continuar trazendo várias pessoas bacanas aqui, pessoas que vão agregar o nosso dia a dia, profissionais da estética que tá vendo a gente, estão tendo mais informações ainda, principalmente o pessoal que está começando nessa jornada de extensão. Então é isso aí. Mas é assim, a gente tem que fazer o brinde, conta até 3 e falar, senão você já assistiu o podcast, tem que falar assim, aqui o papo é de verdade. O papo é de verdade. Então, e mesmo, viu, gente? É de verdade. É de verdade, gente, pode crer. Então, no 3, a gente vai falar assim, aqui o papo é de verdade, tá?
1, 2, 3. Aqui o papo é de verdade. Beijo. Tchau, pessoal. O nosso muito obrigado a você e sua família que assistiram a mais um podcast É Sobre Estética, com Clênia Trentini, com o tema atual Mitos e Verdades sobre Extensão de Cílios e Micropigmentação, com a CEO da Keren, Emanuele Castro. Assista e compartilhe os nossos vídeos! Um oferecimento Keren, extensão de cílios e sobrancelhas fio a fio. Conheça a Delis, cuidando de você, da sua família e de quem você ama. Cestas Annie Cake, amor e carinho em forma de delícias. Mantenha a forma física com a melhor, R4 Academia. Produz o seu podcast com a agência Vital Voz do Povo, o rei do podcast. Agende a sua visita na Clínica Clênia Trentini, especializada em estética facial e corporal, porque aqui o papo é de verdade.